Shalom, povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe o nosso dia, por honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos mais um dia aqui para se alimentar dessa palavra, esse maná, esse pão fresquinho do céu, em nome de Jesus. Iniciando agora mais um livro da Bíblia, né, irmão? Estamos aqui em 1 Reis, depois 2 Reis. O livro de Reis, ele vai falar a respeito dos reis, né? Mas não só dos reis. A gente vai ver aí esse período aí, o Reino Unido de Israel e depois o Reino Dividido de Israel. Infelizmente, nós vamos ver aí a trajetória do rei Salomão, ele sendo consagrado como um rei de Israel. Nós já vamos ver nesse primeiro capítulo aqui de 1 Reis, ele já sendo sábio, né, para ali no trato com seu irmão, e vai ser lindo, né? Vai ser edificante, assim como todos os outros livros. A gente sempre tirou um aprendizado muito grande, e vamos ver também, né, com o desfecho, né, como que o povo, né, de Israel foi conduzido ali uma terra que manasse leite e mel, passou por esse período de apostasia. Deus enviou o rei Saul, depois enviou o rei Davi. Agora Davi aqui já está, né, velhinho de idade. A gente vai ver aqui que ele já está até com frio, né? Acho que o sangue já não está correndo na veia da mesma forma, né, irmão? Chegou a velhice, e ali eles vão enrolar. Você vê o cuidado deles, que enrolar ele no cobertor para aquecer o corpo. Mas aí alguém orienta, né, no início aqui do capítulo, ali eles orientam para que arrumem uma moça, né, uma jovem, né, com o corpo quente, para poder esquentar o rei, né, uma sunamita. Mas Davi não coabitou com ela, tá, irmão? Não fique pensando aí coisas não. Davi não, eu acho que não estava em condição, já estava bem de idade e tal. Mas a gente vai ver a trajetória, né, desse contexto. A gente vai ver depois que é triste, é trágico o contexto aí da separação das tribos de Israel. Nós vamos ver também um pouco antes, Salomão como rei, ele construindo, né, o templo para o Senhor. A gente vai ver que esse templo vai vir a ruína, vai dividir as 12 tribos, né? As 10 tribos vai ser entregue ao povo da Síria, né? E depois as outras 2 tribos vão ser levadas cativo para a Babilônia, sabe? Então isso eu estou dando um brief, né? Mas 1 Reis e 2 Reis é praticamente que um livro só. Eles têm juntos ali 47 capítulos, mas conta a história aí de 400 anos, né, dessa trajetória aqui de Israel e seus reis, né? Então, bora lá para a palavra, vamos se alimentar desse maná, esse pão fresquinho do céu. Amém, louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. A velhice de Davi. Sendo o rei já velho e entrado em dias, envolviam-no com roupas, porém não se aquecia. Então lhe disseram os seus servos: procure-se para o rei, nosso senhor, uma jovem donzela, que esteja perante o rei e tenha cuidado dele, e durma nos seus braços, para que o rei, nosso senhor, se aqueça. Procuraram, pois, todos os limites de Israel uma jovem formosa. Acharam Abisaque, sunamita, e a trouxeram ao rei. A jovem era sobremaneira formosa, cuidava do rei e o servia, porém o rei não a possuiu. Adonias usurpa o trono. Então, Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Jamais seu pai o contrariou, dizendo: por que procedes assim? Além disso, era ele de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão. Entendia-se ele com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, que seguindo-o, o ajudavam. Porém, Zadok, o sacerdote, e Benaia, filho de Joiada, e Natã, o profeta, e Simei, o rei,
e os valentes que Davi tinha não apoiavam Adonias. Imolou Adonias ovelhas e bois e animais cevados junto à pedra de Zoelete, que está perto da fonte de Rogel, e convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá, servos do rei. Porém a Natã, profeta, e a Benaia, e os valentes, e a Salomão, seu irmão, não convidou. A gente vê nesse contexto, nesse início aqui, a velhice do rei Davi e ao mesmo tempo essa conspiração de Adonias para ali usurpar, né, o trono que era na verdade dado ao seu irmão, o Salomão, né? Ele sabia disso, mas aqui a gente vê, né, que a Adonias aí, que era o mais novo, mais moço. Davi errou na educação de Adonias, né? Talvez não teve ali um pulso firme, sabe? Por ele talvez estar já de idade, eu não sei, né? O contexto, assim, eu não posso julgar. Mas fato é que pela atitude dele a gente vê que ele não teve ali uma doutrina, não teve limites, né? Parecia ali aquele menino mimado que foi criado com os avós, né? Não criticando os avós, mas é um termo, um jargão que o povo usa, né? E a gente vê hoje, né, irmãos, várias filosofias educacionais de como educar os filhos, as situações que estão sendo impostas pelo mundo aí, e só que no dia a dia a gente sabe que é bem diferente, né? O papai e a mamãe ali que quer o melhor para o seu filho, às vezes vai ter que usar, né, da disciplina, vai ter que usar, vai ter que corrigir, às vezes até mesmo com uma vara, com uma pomada. E hoje tem até, acho que algumas questões em relação à pomada, acho que não pode nem ali corrigir o filho dessa forma, né? Porque talvez a lei já vem... Estatuto, né, da criança e do adolescente que não pode, né? Então tudo tem que ser conversado. Isso me remete a um pensamento, uma historinha que eu vi. De ali havia duas famílias, né? Uma que trazia ali os seus filhos, né, ali na educação, na disciplina, sempre quando errava corrigia e tal. E do outro lado, o outro vizinho era mais liberal, não, né? É mais aquela questão de ser o amor, o amigo, né? Resolver as coisas tudo no diálogo e tal, ok. Isso é bom também, isso é muito bom de você ter os filhos como amigo, mas antes de ser amigo, você é pai, né? Você é uma autoridade, né? E a gente às vezes vê o contrário, muitas pessoas, né? Muitos pais idolatrando o filho, né? Como que se ele tivesse, eu vi até um desenho como se ele tivesse o menino num trono e os pais reverenciando a ele, porque parece que é ele que manda na casa, ele que dita as regras. Hoje a gente vê muito isso. Mas voltando nessa história, o que aconteceu? A família que tinha essa doutrina, que era um pouquinho mais rígida, vamos dizer assim, o filho deles acabou cometendo um ato. Ele furtou, né, uma fruta, né, e levou para casa, e nisso o pai dele o corrigiu e deu umas palmadinhas na mão, né? E o vizinho do outro lado, vindo o choro da criança, falou para ele, falou assim: meu, você tá maluco, né? Ficar batendo na criança no palmado, eu vou chamar a polícia para você. E aí ele disse assim, ó, justamente por conta dessas palmadinhas aqui, que eu tô evitando, né, do meu filho um dia ter que se apresentar perante uma justiça ou algo mais sério, né? Por isso que eu estou aqui doutrinando meu filho. Pode chamar, manda eles virem aqui na minha casa, né? Então eu vejo que assim, na minha vida também foi assim. Enquanto a minha mãe estava ali, minha mãe, eu não culpo ela por isso, entendeu? Situações da vida. Minha mãe foi mãe, né, de 3 filhos, criou 3 filhos praticamente sozinho. Mas quando a minha mãe estava ali, cuidando dos 3 filhos ali de uma forma rígida, marcação cerrada, né, em cima, a gente vê tudo assim, bonitinho. Mas no dia que afrouxou, gente, aí, olha, só pelo sangue do cordeiro, viu? Mas graças a Deus que a gente retomou a rédea, a gente aprendeu muito com a minha mãe como ser humilde, a ser pessoas trabalhadoras, dignas, né, do suor do seu trabalho,
de ter humildade para sair e voltar e não usurpar nada de ninguém. Então ela ensinou em princípios muito importantes que hoje faz parte da minha vida e eu, né, retribuo como? Trazendo para os meus filhos também. Então a gente tem que ter essa cautela, porque Adonias aqui a gente vê, né, um jovem mimado, né, uma pessoa que quis aí, não, eu quero, né, a gente está na geração do que eu quero. E se você não dá, fica fazendo biquinho, né, é a geração fast food, gente, né, que é as coisas na hora, no tempo deles, não é assim. Tem que impor regras, tem que impor limites, porque senão, ó, fica que nem Adonias aqui, né, a pessoa mimada, só quer. E dando continuidade, diz aqui, Natã e Betseba advogam a causa de Salomão. Versículo 11. Então disse Natã a Betseba, mãe de Salomão, não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina, e que nosso senhor Davi não o sabe? Vem, pois, e permite que eu dê um conselho para que te salves a tua vida e a de Salomão teu filho. Vai, apressa-te ao rei e dize-lhe, não juraste, ó rei, senhor meu, a tua serva, dizendo, teu filho Salomão reinará depois de mim, e se assentará no meu trono? Por que, pois, reina Adonias? Eis que, estando tu ainda a falar com o rei, eu também entrarei depois de ti, e confirmarei as tuas palavras. Apresentou-se, pois, Batseba ao rei na recâmara. Era já o rei muito velho, e Abisaque, a sunamita, o servia. Batseba inclinou a cabeça e prostrou-se perante o rei, que perguntou, que desejas? Respondeu-lhe ela, Senhor meu, juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo, Salomão teu filho reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. Agora eis que Adonias reina, e tu, ó rei, meu senhor, não o sabes. Imolou bois e animais cevados, e ovelhas em abundância. Convidou todos os filhos do rei, a Abiatar, o sacerdote, e a Joabe, comandante do exército. Mas a teu servo Salomão não convidou. Porém, ó rei, meu senhor, todo Israel tem os olhos em ti, para que lhe declares quem será o teu sucessor, que se assentará no teu trono. Do contrário, sucederá que, quando o rei, meu senhor, jazer com seus pais, eu e Salomão, meu filho, seremos tidos por culpados. Estando ela ainda a falar com o rei, que entra o profeta, eis que entra o profeta Natã. E o fizeram saber o rei, dizendo, aí está o profeta Natã. Apresentou-se ele ao rei, prostrou-se com o rosto em terra perante ele e disse, ó rei, meu senhor, acaso disseste, Adonias reinará depois de mim? E ele é quem se assentará no meu trono? Porque hoje desceu e imolou bois e animais cevados e ovelhas em abundância, e convidou todos os filhos do rei, e os chefes do exército, e a Abiatar, o sacerdote. E eis que estão comendo e bebendo perante ele, e dizem, viva o rei Adonias. Porém a mim, sendo eu teu servo, e a Zadok, o sacerdote, a Benaia, filho de Joiada, e a Salomão, teu servo, não convidou. Foi isto feito da parte do rei, meu senhor? E não fizeste a saber a teu servo quem se assentaria no teu trono depois de ti? Respondeu o rei e disse, chama-me a Betseba. Ela se apresentou ao rei, se pôs diante dele. Então jurou o rei e disse, tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia, farei no dia de hoje como te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo, teu filho Salomão reinará depois de mim, e se assentará no meu trono, em meu lugar. Então Batseba se inclinou e se prostrou com o rosto em terra diante do rei, e disse, viva o rei Davi, meu senhor para sempre. Salomão é constituído rei. Disse o rei Davi, chamai-me Zadok, o sacerdote, a Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada. E eles se apresentaram ao rei. Disse-lhes o rei, tomai convosco os servos de vosso senhor,
e fazei montar meu filho Salomão na minha mula, e levai-o a Giom. Zadok, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali o ungirão rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: viva o rei Salomão! Subireis após ele, e virá e se assentará no meu trono, pois é ele quem reinará em meu lugar. Porque eu ordenei, seja ele príncipe sobre Israel e sobre Judá. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei e disse: Amém. Assim o diga o Senhor, Deus do rei, meu senhor. Como o Senhor foi com o rei, meu senhor, assim seja com Salomão. E faça que o trono deste seja maior do que o trono do rei Davi, meu senhor. Então desceu Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joiada, e a guarda real. Fizeram montar Salomão, a mula que era do rei Davi, e o levaram a Giom. Zadok, o sacerdote, tomou do tabernáculo o chifre do azeite e ungiu a Salomão. Tocaram a trombeta e todo o povo exclamou: Viva o rei Salomão! Após ele subiu todo o povo, tocando gaitas e alegrando-se com grande alegria, de maneira que, com seu clamor, parecia fender-se a terra. Adonias e todos os convidados que com ele estavam o ouviram quando acabavam de comer. Também Joabe ouviu o zunido das trombetas e disse: que significa esse ruído de cidade alvoroçada? Estando ele ainda a falar, eis que vem Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote, disse: Adonias, entra, porque és homem valente e trazes boas novas. Respondeu Jonatas e disse a Adonias: pelo contrário, nosso senhor, o rei Davi, constituiu rei a Salomão. E Davi enviou com ele a Zadok, o sacerdote, e a Natã, o profeta, e a Benaia, filho de Joiada, e aos da guarda real, e o fizeram montar a mula que era do rei. Zadok, o sacerdote, e Natã, o profeta, ungiram rei em Giom. E dali subiram alegres, e a cidade se alvoroçou. Esse é o clamor que ouviste. Também Salomão já está sentado no trono do rei. Ademais, os oficiais do rei vieram congratular-se com ele e disseram: faça teu Deus que o nome de Salomão seja mais célebre do que o teu nome, e faça que o seu trono seja maior do que o teu trono. E o rei se inclinou sob o leito. Também disse o rei: assim, bendito o Senhor, Deus de Israel, que deu hoje quem se assente no meu trono, vendo-o os meus próprios olhos. Então estremeceram e se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias, e todos se foram, tomando cada um seu caminho. Adonias pede indulto, porém Adonias, temendo a Salomão, levantou-se, foi e pegou nas pontas do altar. Foi dito a Salomão: eis que Adonias tem medo de ti, porque pega nas pontas do altar, dizendo: jure-me hoje, ó rei Salomão, que não matará o seu servo à espada. Respondeu Salomão: se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá em terra. Porém, se achar nele maldade, morrerá. Enviou o rei Salomão mensageiro e o fizeram descer do altar. Então veio ele, se prostrou perante o rei, e este lhe disse: vai para a tua casa. Que sabedoria, né, de Salomão. Ele transferiu responsabilidade pela vida de Adonias, né? Porque ele falou: ó, se você vai for proceder bom, não vai cair um fio de cabelo da sua cabeça. Agora, se a sua intenção for mal, você vai se dar mal no que... A gente já resolve. E ele sabe, né, que quando Deus está no governo, né, não tem o que fazer. Se Deus é na vida da pessoa, não adianta a pessoa querer fazer o contrário, querer fazer que nem Absalão fez, né, de tentar ali
usurpar o trono do pai, envergonhar o pai. Olha, você vê a consequência, né? Tanto Absalão quanto a Adonias aqui, a gente vê que, assim, eles eram muito formosos, né? Eles eram belos ali, uns homens bonitos em todo Israel. Mas por dentro é só estereótipo, né? Por dentro é só casca. O que Deus olha é o interior, é o coração disposto, né? E que a gente venha trazer esse aprendizado para a nossa vida, né? Educando os nossos filhos nos caminhos do Senhor, né? Disciplinando, corrigindo quando tem que corrigir, sim, né? Mas é lógico que não é só, você ficar ali, né? De uma forma enfática, fadonha, né? Punindo, fazendo isso, corrigindo, não, né? A gente sabe que é com amor, que é com carinho, que é com respeito, mas conduzindo a nossa família, os nossos filhos num caminho de bênção, um caminho de vitória, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e amado Pai, nós nos colocamos, Senhor, perante a Tua presença nessa hora, apresentando, Senhor, a nossa vida e dos nossos irmãos no Teu altar, pedindo, Senhor, a Tua bênção, Pai, que o Senhor esteja conosco, Pai, nessa caminhada, rumo, Senhor, à leitura, à meditação diária, Senhor, de mais um livro da Bíblia. Agora nós estamos aqui em 1 Reis, aprendendo, Senhor, mais da Tua Palavra. Que o Senhor se revele a nós, Senhor, através desse ensinamento, desse manual da vida, e que a gente venha estar, Senhor, todos os dias, Pai, alicerçado na rocha que é Jesus Cristo, aprendendo, Senhor, a como manusear, Senhor, e aplicar esse livro na nossa vida, Senhor, a como educar os nossos filhos, a como sermos pais e mães melhores, a como, Senhor, conduzir, Senhor, as coisas do Teu reino na nossa casa, na nossa família, Pai. Assim eu peço, Senhor, e oro por cada pessoa aqui representada, cada família, cada papai, cada mamãe, né, pelos filhos, Pai, que eles venham ter discernimento, Pai, que eles venham respeitar o pai, a mãe, né, e andar nesse caminho, porque isso é bênção para a vida deles. Honrai o pai e a mãe para que prolongue os teus dias na terra. É um mandamento de promessa que o Senhor nos deixou, Pai. E que assim seja, Senhor, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. E se o Senhor não voltar, nós estaremos aqui no próximo capítulo de 1 Reis, capítulo 2, aprendendo mais da Tua Santa Palavra. Assim nós oramos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor, e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom.